eu vivo sempre no mundo da lua. Que, diretor? Tá gravando? Corta. Legal, senhores. Hoje eu vou falar de um tema bem interessante que é o ponteiro N, que é um ponteiro de endereço. Nunca ouviu falar dos ponteiros? Não? Não é que esse ponteiro aqui de obra que eu estou dizendo, não. Não, tira isso pra lá. Também não é um ponteiro de relógio que vai passando. Também não, tira isso pra lá. Ou também não é um ponteiro no qual um amigo seu de outro mundo fica apontando para o planeta natal dele. Também não tem nada a ver com isso. É ponteiro de endereço, uma forma indireta de acessar áreas de endereço. E hoje, especificamente, quero mostrar para vocês, falar um pouquinho para vocês do ponteiro N, como trabalhar e algumas aplicações dentro do Step 7 e também Tia Portal. Vamos dar uma olhada nessas aplicações de ponteiro? Vem comigo! Vamos lá! Vamos conhecer o ponteiro N, endereçamento indireto, conhecendo suas funcionalidades. Este ponteiro permite várias possibilidades de acesso e aplicações. Ele é utilizado para que a gente possa ler ou escrever um conjunto de dados de uma determinada área. Este ponteiro, nós podemos utilizá-lo tanto no software Step7, como também no software Tia Portal. Vamos dar uma olhada na sua estrutura de dados. O ponteiro ele é constituído por um P, hashtag, que identifica que isto é um ponteiro. Em seguida, nós vamos nomear uma área para ler e escrever. Essa área pode ser um I, um input, essa área pode ser um Q, um output, essa área pode ser um M, um memory, essa área pode ser um L, memória local temporária, ou essa área pode ser uma DB, um data block. Feito isso, vamos indicar qual é o endereço inicial que eu quero trabalhar, constituído pelo byte.bit. Em seguida, vamos escolher qual tipo de dado que queremos trabalhar. Pode ser um booleano, pode ser um dado inteiro, um duplo inteiro, um real, um byte, uma odd, uma double odd, etc. E finalmente, vamos escolher a quantidade de dados que eu quero trabalhar. Lembrando que essa quantidade não pode ser maior que 65.535 bytes. Muito bem, esta é a arquitetura, é assim que é constituído um ponteiro N. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Exemplo 1. Digitei um ponteiro, cuja a área que eu quero trabalhar é a área N, cujo endereço inicial é o byte 12 bit 0, byte.bit. A quantidade de dados que eu quero são 8 e o tipo de dados que eu quero trabalhar é o dado inteiro. Dessa maneira eu digito P, jogo da velha, M12.0, espaço int, espaço 8. Isso quer dizer o quê? Que a partir da memória MW12, por que MW? Porque é um dado inteiro. Um dado inteiro são 16 bits, então tem que usar uma odd. E o endereço inicial do bit é o 12.0. Portanto, eu estou acessando a MW12. MW14, MW16, 18, 20, 22, 24 e, por fim, MW28. Um total de 8 words. Isso é o ponteiro N. Dessa maneira, eu posso estar lendo ou escrevendo esse conjunto de dados. Deixa eu passar um outro exemplo para vocês. Agora, utilizando uma DB. Por exemplo, uma db2.dbx0.0 real 6. Vou digitar então P, jogo da velha, db2.dbx0.0, espaço real, espaço 6. Esse ponteiro está dizendo o que para mim? Que agora eu vou poder ler e escrever, a partir do db2, 6 dados reais. O endereço inicial é o dbx0.0. Portanto, eu vou estar acessando o db2.dbd0
o db2.dbw4 e assim por diante até o db2.dbd20. Um total de 6 dados reais. Quais são as aplicações que eu posso ter trabalhando com esse tipo de ponteiro? Dentro do Step 7, nós teríamos, por exemplo, uma aplicação no bloco de comunicação GetPut. Para que eu possa pegar ou colocar dados, eu preciso, em um CLP vizinho, né, um CLP parceiro, eu vou precisar desses blocos de comunicação. Tanto um como o outro utilizam o ponteiro N. Aqui eu tenho um exemplo de um bloco de comunicação GET. Estou destacando aqui para vocês uma aplicação do ponteiro N. Esse GET vai estar pegando dados de uma CPU parceira. Numa área M, a partir do endereço inicial byte string bit 0, tipo de dado byte, quantidade 10. E o que ele buscar nessa área, ele vai depositar, ele vai buscar o MB100, 101, 102, 103, 104, até o MB109. São 10 dados do tipo byte. E ele vai depositar esses dados aonde? Na minha CPU, também na área M, a partir do endereço 100.0, 10 dados do tipo byte. Ou seja, na CPU vizinha, CPU parceira, ele pega esses dados e deposita na CPU, aonde está programado o bloco, as informações daqui para cá. E para ficar mais claro para vocês, eu usei a mesma área, mas não seria obrigatório, não seria necessário fazer isso. A mesma ideia acontece com o PUT. Então, o PUT vai enviar dados para uma CPU parceira. Então, ele pega dessa área M, a partir do endereço 200.0, 10 dados do tipo byte. E vai depositar na CPU parceira, também na mesma área, a partir do endereço 200.0, 10 dados do tipo byte. Ou seja, ele vai pegar do MB200 ao MB209 e vai transferir essas informações para a CPU parceira, também no MB200 ao MB209. Isso é um outro exemplo de aplicação de ponteiro N. Usando os blocos de comunicação também, send receive, vocês vão encontrar outra aplicação do ponteiro N. Ó, agora, nesse exemplo, eu estou usando uma DB. Jogo da velha, db10.dbx 0.0, 10 dados inteiros. E a CPU parceira estaria recebendo, por exemplo, no db20, no endereço dbx 10.0, 12 dados do tipo word. Ou seja, minha CPU vai estar utilizando db10.dbw0, db10.dbw2, db10.dbw4, até o db10.dbw18. São 10 dados do tipo inteiro a partir do endereço dbx 0.0. Portanto, o primeiro endereço é o dbw0. E a CPU parceira estaria recebendo, usando o bloco receive, nesse exemplo, db20.dbx 10.0 word 12. Então, são 12 dados do tipo word, a partir do endereço 10.0. Ou seja, db20.dbw10, db20.dbw12, até db20.dbw32. 12 dados do tipo word. Um outro exemplo é o Move Blocks. Muito parecido com o conceito do Move, só que o Move move apenas um dado. E o Move Block, ele move uma quantidade de dados de uma área para outra área. Nesse exemplo, eu estou usando o ponteiro N de novo. Ó. Vou digitar P, jogo da velha, M200.0 word 20. Então, vão ser 20 words a partir do endereço M200.0. E eu vou estar depositando todos esses dados, o destino, e também é um ponteiro N, onde eu vou digitar P, jogo da velha, db40.dbx 30.0 word 20. Então, as 20 words que estão aqui, eu estou movendo para cá. Dentro do TIA Portal,
também podemos estar trabalhando com ponteiro N. Nos blocos de comunicação get-put, aqui é a área que eu estou buscando dados da CPU parceira, da CPU vizinha, e aqui é onde eu estou depositando os dados de leitura. Os dois exemplos são ponteiro N. P, jogo da velha, db50.dbx0.0 espaço 2010, e estaria depositando os dados de leitura no P, jogo da velha, db50.dbx0.0 2010. E aqui tem um exemplo do put, mesma ideia. O put vai colocar dados. Então, da onde eu vou puxar os dados? Os dados vão sair daqui para a CPU parceira nesse endereço. Então, nesse exemplo, eu estou pegando P, jogo da velha, db101.dbx0.0 espaço real 6 e depositando no db100.dbx0.0 real 6. Dando mais um exemplo para vocês de ponteiro N. Aqui também nós temos o block move, também com exemplo do ponteiro N, onde a partir do endereço m200.0.2010, eu estaria movendo para o destino db120.dbx0.0 2010. Então ficaria assim, ó. O que está no MW20 vai vir para o db20, db120.dbw0. O que está no MW102 vai vir para o db120.dbw2. E assim sucessivamente. Então, imaginando que são esses dados que estão dentro dessas variáveis, quando o block move for ativado, todos esses dados vão ser transferidos para cá. 120 vem para cá, o 200 vem para cá, e assim sucessivamente, até o 450 vem para cá. Então, o que está no MW218 vai vir para o db120.dbw18. É isso que vai acontecer. E é esse exemplo que eu vou passar para vocês enxergarem o funcionamento prático de um ponteiro N. Eu vou dar um exemplo para vocês usando o Tia Portal, usando o Block Move. Vamos dar uma olhada como vai ficar o exemplo? Muito bem. Eu estou com o Tia Portal aberto. Eu já tenho aqui uma tabela pré-montada, uma tabela de visualização. Eu chamei de tabela Move. Dentro dessa tabela Move, eu tenho aqui meus dados de origem, tá vendo? Que vai ser a partir do endereço M200.0. Eu vou querer 10 dados inteiros, né? Então lá, MW200 até o MW218. O que eu preciso é criar uma DB. Naquele meu exemplo, eu tinha criado uma DB 120. Então, eu vou vir aqui na minha pasta de projetos e vou adicionar uma DB. Um data block, manualmente, vou criar ela como, vou chamá-la de DB valores. Eu preciso criar essa DB como uma DB não otimizada, para que eu possa ter endereço. Portanto, precisamos vir aqui na propriedade dela, botão da direita, em propriedade da DB, desmarcar o atributo otimizado. Dessa maneira, essa DB vai passar a ter endereço. E eu preciso de 10 dados, né? Então, vou chamar de dados. Vou criar aqui uma array, né? Conjunto de dados, array. Vou criar de 1 a 10. Ok. Temos agora os 10 dados que eu preciso. Salvar meu projeto. Bom, eu abri aqui meu bloco AB1. Precisamos pegar o bloco move, aqui, ó, dentro de Basic Instructions, Move Operation. Você vai entrar aqui em Legacy, Block Move. Um detalhe importante, aquela DB que a gente criou, eu ainda não compilei. É importante que eu compile aquela DB, tá? Porque ela não tem endereços ainda antes de compilação, tá vendo? Eu vou vir aqui, vou mandar compilar essa DB, ó. Ela vai gerar endereços para mim. Agora, todos os dados têm endereço, tá vendo? Então, o dado 1 é o dbw0. O dado 2 é o dbw2. E assim até o dado 10 é o dbw18. Muito bem, então podemos voltar aqui para o bloco AB1. Agora eu vou digitar a origem dos dados e o destino do dado, que é a minha DB120. Lembrando que aqui é ponteiro N. Então vamos digitar P, jogo da velha, M200.0, espaço e espaço 10. É a origem dos meus dados. E o destino, os dados vão ser P, jogo da velha,
db120, é a db que eu queria para isso, a partir do endereço dbx 0.0, espaço int, espaço 10. E aqui um retival, se o bloco não conseguir movimentar os valores de maneira correta, ele vai gerar um código de erro aqui para mim. Através do help do bloco, eu vou descobrir o que significa o código de erro. Caso o bloco mova os dados sem erro nenhum, o código de erro aqui é 0. Ele precisa de uma área de memória. Uma memória qualquer aqui para ser o código de erro. Por exemplo, eu vou criar uma temporária aqui para ele. Vou chamar de erro. Venho aqui com o botão da direita e defino aqui para ele uma área local, uma área temporária. E a memória local para o código de erro. Outra coisa legal para a gente ver se vai funcionar, eu vou pôr aqui uma memória qualquer. Por exemplo, eu vou pôr a M190.0. Quando eu ligar essa memória, eu habilito o bloco. Aí que ele vai fazer a movimentação dos dados. Enquanto eu não ligar, ele não movimenta os dados. Agora eu vou salvar meu projeto, vou compilar o meu projeto e vou transferir para a CPU. Pronto, enviado para a CPU, agora precisamos testar. Vou dividir aqui minha janela em duas, para ficar melhor a visualização do teste. Então aqui está o bloco e aqui está a minha tabela. Vamos colocar os endereços de destino na tabela agora. Os endereços de destinos, né, vão ser dbc.dbw0. Vão ser 10 dados, né? Vamos salvar isso e vamos monitorar. Os dados estão todos em zeros. Eu não modifiquei os dados para cá ainda, né? Então as memórias aqui estão todas em zero, consequentemente aqui está tudo em zero também. Tudo bem que eu nem liguei aqui. Vamos monitorar aqui também para ver. Lá o bloco não está rodando, então obviamente aqui está em zero mesmo. Agora vou modificar esses dados. Joguei valores nas MWs, né? Continua as DBWs com zero. Então agora vamos ativar o bloco Move para ver se ele vai pegar os dados daqui e transferir para cá. Ativei o bloco Move e a transferência foi realizada. Deixei sempre habilitado o bloco Move. E agora se eu mexer em valores aqui, por exemplo, vou pôr outros valores aqui, 320, vou pôr aqui, 356 e vou modificar, olha lá, 320, 356. Então, o que eu estou escrevendo nessas áreas vão ser transferidas para essas áreas, usando o block move para isso. Mostrando uma aplicação de ponteiro N no Tia Portal. Mesma coisa seria no Step 7, além dos blocos de comunicação que eu já citei na apresentação. Então essa é uma aplicação real de um ponteiro N. Espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado. Até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Então galera, gostaram da dica de hoje? Gostaram do Jump of the Cat? Se gostaram, deixe o seu like, avise os colegas, os amigos, divulgue aí pro pessoal, para dar uma força aí para esse trabalho que a gente tem feito dia a dia aí com vocês, tá bom? Deixe seus comentários, suas sugestões, suas críticas, ajudando a construir um canal cada vez melhor. Conto com a colaboração dos senhores, conto com as visualizações dos senhores. Fiquem bem, fiquem com Deus. Um forte abraço e até mais.